Olá pessoal, bem-vindos novamente ao Vibe de Vendas, o podcast da Prodados Pesquisa. Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar de um tema. Quem vai até puxar essa discussão é o Pado, nosso amigo que está ali, o Marcelo também está presente hoje. Quem vai puxar esse tema hoje é o Pado. E para mim esse tema ele é um tema fundamental, assim, porque por mais que você tenha uma boa informação, por mais que você tenha um bom planejamento, se você não tiver gente preparada para entender isso e para fazer essa ação acontecer, a coisa não vai, né? Então, claro que o trabalho de execução de uma empresa, o trabalho de gestão de uma empresa, ele tem vários elementos. Se um desses elementos falta, de um modo geral, você cai em eficiência ou às vezes você nem consegue desenvolver um bom trabalho. Mas quando a gente fala de formação, a gente está falando de um tema que, se as pessoas estão despreparadas para desenvolver e para levar à frente uma estratégia, se elas estão sem energia, se elas estão desmotivadas para esse processo, elas não vão conseguir executar, por melhor que seja o seu objetivo, a sua intenção, o seu planejamento, elas não vão conseguir executar o que elas precisam. Então esse é o nosso tema de hoje. Hoje a gente vai bater um papo sobre isso, vai levar algumas questões, né, envolvendo essa questão da formação. E eu vou passar agora a palavra para o Marcelo e para o Pado, para eles darem as boas-vindas e para o Pado começar aí o trabalho de puxar esse assunto junto com a gente. O legal desse assunto que a gente vê, oi pessoal, tudo bem? O legal desse assunto de formação é quando você chega numa grande empresa, como o Justino falou, né? As empresas, elas têm várias etapas. E quando você chega, Justino, numa grande empresa, 500, 600, 1.000 funcionários, né? Como equilibrar isso, Pato? Como fazer ter um equilíbrio, deixar todo mundo no mesmo patamar de conhecimento? Equipe de vendas, equipe de logística, gerência, como fazer todo mundo caminhar no mesmo pensamento para executar as ações com maestria. Porque é difícil uma empresa que tem 200 vendedores, como é que você vai nivelar isso? Como é que você sabe que isso está nivelado? Porque 200 vendedores, você tem 10% que não está na vibe de vendas, você já tem um prejuízo aí de 20%. Ou seja, pode impactar 20% nas vendas, né? Pode impactar 20% em queda de crescimento. E meu amigo Pato, como é que a gente detecta isso e como a gente resolve isso? Olá pessoal, Marcelo, Justino, você colocou um ponto aí que é importante, a vibe, né? Vibe pode ser traduzido também como jeito de ser, né? Quando a gente fala de maestria, quando a gente fala de engajamento, integração, de liderança, nós estamos falando basicamente de duas coisas: como as pessoas vão se comportar no processo ou como o processo vai ser feito com as pessoas. E aí a gente já faz aqui um ponto a ser refletido. Quando eu digo transformação, eu estou falando que é uma nova forma de fazer uma mudança. E o que é formação? É dar uma forma na ação, ou seja, fazer fazendo. Né? Então, ao longo da experiência que a gente teve e temos, nós já vimos assim situações muito bacanas que têm pequenas dosagens de uma energização importante para cada movimento. Se a gente olhar como as pessoas se comportam numa empresa, quem chega dentro da empresa no primeiro dia, ele não sabe nem onde é o banheiro. A gente precisa ensinar isso para ele. Ele não sabe como ele vai de um departamento para o outro, ele não sabe, ele precisa aprender, ele precisa ser acompanhado. Quando a pessoa começa um processo de gerência, ele precisa ter um estágio em que ele aprenda a ser um gerente. A grande falha que existe na maioria das empresas é que não tem um processo de trainee para gerente, por exemplo. Então, ele é um bom encarregado,
de setor, de produção, seja lá o que for, o pessoal tira ele de lá e bota para ser o gerente. Ele só vai continuar fazendo aquele trabalho operacional dele sem entender a vibe que ele precisa botar no resto da equipe. Existem poucos trabalhos de apoio ao pessoal de RH para que o RH também melhore. Então, eu vejo uma situação que é muito fechada em cima de um aspecto que é primordial, que é a humanização de todos os movimentos. Partindo do pressuposto que o cliente, mesmo usando inteligência artificial ou a empresa usando, ainda vai ter a relação humana, partindo do pressuposto que quem programa o robô ainda é uma pessoa, né, a gente precisa humanizar um pouco e fazer uma verificação de como que acontece essa vida fora da empresa e dentro da empresa. Fora da empresa, nós somos educados dentro da nossa família. Então, a primeira educação que nós tivemos foi só absorvida ali dentro de casa, antes de ir para a escola, antes de ir para a rua. Então, aquela crença que se formou ali na nossa mente inclui a religião que a gente vai seguir, o respeito que a gente vai ter pelas pessoas, os pontos bons e pontos não bons que a nossa família vive. Depois eu vou para a rua e eu conheço a realidade de outras pessoas e começo a questionar. Essa fase de troca de períodos de aprendizagem, elas são importantes porque durante muito tempo nós fomos educados pelo não. Mamãe falava, não pode, não deve, não faça. Veja, tenta lembrar aí nas suas infâncias se não teve isso. Você acha que isso gerou alienação? Sim, aí eu vou, claro, aí eu vou para a escola. Chego na escola, como é que a professora, trabalhando de uma maneira bem cartesiana, bem reta, fazia? Se eu não estava muito atento, o que que ela fazia? Me chamava para ir no quadro. Aí eu ia no quadro e errava, passava vergonha na frente de todo mundo. Veja que até hoje, muitas vezes a gente chama alunos aí, último ano na faculdade, você chama para fazer trabalho em grupo, tem pessoas que são travadas. Então, dentro desse processo. Do trabalho nas empresas é desconstruir isso, né? Exato. Então, essa desconstrução, a gente aprende se for contra a maré. Ao longo da minha carreira inteira, eu consegui fazer algumas coisas bem bacanas, porque, obviamente, sempre alguém me ensinando, né? Porque a gente não aprende nada sozinho. Eu tive bons mestres que me incentivaram a fazer. Eu tenho certeza que aconteceu isso com você, com o Marcelo também, com qualquer um que está ouvindo a gente. Sempre teve alguém que ensinou a gente e que inspirou a gente. O meu pai era um cara que me inspirava, mas ele era um método duro, mas ele me inspirava. Eu tinha um outro gerente que me soltava, porque ele não queria fazer aquele trabalho que era operacionalmente difícil. Então ele me soltava. Aí eu pegava um pouco daqui, um pouco dali e fui formando ali o meu desdobramento. A partir da movimentação, e a gente teve sorte de participar de movimentos importantes do varejo, que é assim, quando aconteceu o movimento de hipermercado, eu estava lá. Quando aconteceu o movimento de farmácia, eu estava lá. Quando aconteceu o movimento de atacarejo, eu estava lá. Então, estava lá como? Vivendo a coisa lá nas lojas, junto com o cliente, junto com o colaborador. E a gente foi percebendo que cada vez mais a questão da pessoa e o processo, elas são importantes para fazer uma etapa, que é a tarefa correta. A outra é uma coisa bem mais nobre, que é a energia do líder para fazer a tarefa correta. Essa para motivar as pessoas, né? Para motivar as pessoas, para trazê-las para perto, para ensinar, né? Quanto mais o líder ensina, mais a equipe fica motivada, mais ela se autodoutrina. Eu não preciso falar isso está errado quando ela ajudou a fazer. A gente tem boas experiências em muitos lugares, dos mais simples aos mais complexos. Todas as vezes que as equipes estiveram sinergizadas, elas executaram corretamente, com menos perda de trabalho, com menos perda de horas, né? Um cálculo de VHT, por exemplo, valor da hora trabalhada, dentro de uma equipe que está sinergizada, com um plano de ação planejado, com uma execução
a clara, equipe acaba se tornando até mais criativa, né? totalmente, Nessa situação. totalmente. Essa semana, só fazer um parênteses aí, essa semana eu estava vendo um podcast, infelizmente a minha memória não é a minha melhor qualidade. Eu me lembro das coisas, mas não me lembro do nome do povo. Mas o cara dizia o seguinte, olha, a história era discussão de criatividade. Ele dizia o seguinte, olha, não existe criatividade que vem do nada. Para ter uma boa criatividade, ele usou a palavra repertório. Você precisa ter um bom repertório. Isso. Ou seja, você tem que ter algum tipo de bagagem na sua vida, algum tipo de experiência para que você olhe para uma determinada situação e crie uma situação nova. Então, a formação, o estudo, o treinamento, ele ajuda você a criar coisas novas. Porque você pega um pouquinho daqui, um pouquinho dali, vai juntando e de repente vem algo novo. Né? No podcast anterior a gente falou aquela história lá do suco, né? O sujeito foi lá e fez um ponto extra na seção de hortifruti, né? Quem quiser ver essa história tem que olhar o nosso último podcast, tá? Mas o que aconteceu? Da formação, do treinamento, ele sabia que precisava de um ponto extra, ele sabia que o produto tinha que estar na gôndola, ele abriu um espaço novo, né? Uma coisa nova. E às vezes as pessoas acham que criação é aquele artista que foi lá e pintou um quadro maravilhoso ou criou uma peça de teatro. Isso é criatividade, sim, né? O artista, ele teve aquele momento de inspiração, de uma coisa bacana, mas mesmo esse cara, ele precisa ter aprendido a técnica da tinta, aprendido a usar os pincéis, ele certamente olhou o trabalho de outros artistas para poder crescer, e não é só isso criatividade, né? A criatividade ela está em você fazer também no seu dia a dia as coisas de uma forma diferente, né? Tem uma coisa que eu acho muito engraçada, e aí é uma coisa da minha convivência com a minha esposa. Toda vida que a gente vai num restaurante novo, eu arrisco um prato diferente. Ela não. Ela sempre pede aquilo que ela já experimentou, o que ela já sabia. Então, toda vida que a gente vai às vezes até no mesmo restaurante, ela pede sempre o mesmo prato. Eu não. Cada vez que eu vou, eu peço uma coisa diferente. Porque eu quero experimentar, eu quero melhorar meu repertório. Tá certo? Para eu poder dizer, olha, comi, experimentei esses produtos e eu sei o que é bom e o que é ruim. E a partir dali, eu gosto de cozinhar também, acabo criando umas coisas novas e diferentes. Só te lembrando que quando ela for ver o podcast, tu vai apanhar. Talvez. Então, a inovação, ela vem da formação, né? A inovação, ela só acontece quando você tem o que o cara chamou lá de repertório, certo? Se você tem um bom repertório, você cria coisas novas. Se você conhece o seu trabalho, você cria formas novas de trabalhar. Então, no nosso tripé, a gente está se propondo a desconstruir para construir novamente, padre? Na parte da formação, o que vinha sendo feito, onde como eu falei, né, uma empresa com 200 pessoas, a gente tirar um proveito melhor na hora de formar essas pessoas e o exemplo eu acho que uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado é para também não quebrar a cultura da empresa. Existe uma cultura ali dentro e você tem que respeitar isso. Mas não existe construção sem que algo seja destruído, deixado para trás. Certo? Mais ou menos isso. Mas cultura hoje, Justino, no mundo que a gente vive hoje, claro que existem as culturas, né? Culturalmente, a história de uma população, né? Você fala da cultura. Isso na pesquisa a gente nunca pode deixar de lado. Não adianta você querer vender acarajé para o gaúcho que come costela. Vai ser muito difícil, né? Ele pode até comer, mas não com a mesma frequência que seria de costela, né? Costela dele pelo acarajé. Isso. Vai dar preferência. Mas quando a gente hoje fala de cultura dentro das empresas, aí eu vou dizer, no outro podcast, vão lá escutar o anterior, eu falei do cara que está na seção do açougueiro que está vendendo flores. Beleza, eu falei que ele ia entregar só o talo, né? Porque com a faca de 7 polegadas, mas será que esse cara, por saber usar uma faca tão amolada e cortar, ter a maestria de cortar uma carne tão bem, será que ele não pode trabalhar na seção de flores preparando grandes arranjos, já que ele domina, ele tem a condição manual dele?
Só que essa cultura a gente não pode quebrar nos nossos treinamentos? Não, aí, ó, assim, a cultura de uma empresa é como se fosse a alma de uma pessoa, né? Então, existem empresas que têm um senso de cultura interna, ou de cultura do mercado muito forte. Por exemplo, uma que eu trabalhei, o nosso valor número 1 era acreditamos nas pessoas, vírgula, por isso as responsabilizamos. Eu estava barrando a pessoa e o processo ali. Sim. Essa ideia, ela vem na Disney. Os valores da Disney são fantásticos, porque ela precisa levar um mundo de sonho para as pessoas. Então, quem já foi lá pode ver isso. O Pateta vem andando aqui na rua, entra numa porta. Aí ele sai de novo. Aquele que entrou era um colaborador, o que saiu era outro, fazendo exatamente a mesma coisa, no mesmo propósito. Quando a gente faz processo, por exemplo, de fusão, você imagina, por exemplo, como é que foi para o Carrefour fundir com o Bom Preço aqui no Nordeste. Culturas bem Quantas diferentes. mil pessoas tiveram que se envolver num belo trabalho que o departamento de DH deles realizou, que era de juntar esse povo dentro de uma mesma cultura, com a mesma situação, onde eles tinham lá ex-colaboradores que já tinham sido de Carrefour, estavam no Bom Preço, ou outros que nunca tinham conhecido aquela cultura, para mesclar e fazer a coisa acontecer. E o Bom Preço ainda tinha vindo de Cencosud, né? Sim, tinha vindo de Walmart. De Walmart, antes de Cencosud, e aí foi, né? Várias situações diferentes. Foi o Walmart e um grupo de investidores, né? Lá da Holanda, né? A Rhodes. Então, essa miscigenação dentro das empresas, elas precisam ter um programa claro, um programa específico. Para quê? Para gerar essa situação do colaborador entender a empresa que ele está, defender a empresa, né? Porque muitas vezes um dos maiores problemas que a gente encontra é o boicote. Uhum. Então, eu sou um líder que não energizo ninguém, só vou batendo na pessoa para ela realizar. O que ela faz? Ela me boicota tranquilamente no dia a dia, né? Então, esse resiste à mudança, né? Resiste à mudança. Todo processo de mudança ele tem um momento ali de caos, né? Em que você tem uma prática que era antiga, que precisa ser abandonada, e uma prática nova que está sendo construída. Então você passa por uns momentos de caos, onde essas pessoas muitas vezes geram uma contramedida, né? uma onda no sentido contrário. E aí você precisa saber lidar com isso, né? Se você dividir trans e depois formação, então formação é dar uma forma na ação, e trans é transformar a ação. Através da formação. Através da formação. Então eu tenho que gerar uma ação, eu tenho que transformar na ação. Para fazer isso, eu preciso ter um processo para eu poder cercar o povo, mas eu preciso botar lá atitude, eu preciso botar lá compromisso, eu preciso botar lá uma visão nova das coisas. Como é que uma operadora de caixa vai transformar se ela tem 12, 13, 14 tarefas? É só ela vai precisar entender que aquele trabalho que ela faz é de suma importância para a empresa, porque ela ainda faz a conversa com o cliente. E ela é o último momento de contato, né? Porque agora já tem o self-checkout, já vai cortar. Se você pegar, por exemplo, a Metro na Alemanha, ela tem um sistema lá de EDI para fazer os pedidos, o fornecedor entrega na loja, tem o promotor do fornecedor que já vai arrumar no lugar certo, que já tem um planograma já lá previamente feito. Então, eu não tenho atendimento na reposição, eu tenho apenas, ou melhor, eu não tenho a reposição, eu tenho um atendimento do produto, já muda. Quando eu vou para a área de perecíveis, lá nos perecíveis, a Europa entende que um líder de perecíveis ele é um artista, porque ele mexe com o imaginário do cliente baseado no produto. Então ele tem um outro tratamento, ele trabalha aqui na frente do balcão, conversando com você sobre o queijo, o presunto, o salame, a fruta, tal. E se a gente for lá para o operador de caixa, no futuro nós vamos ter self-checkouts, e quem vai ficar fazendo esse trabalho são os atendentes que vão, sim, conversar com os clientes sobre
o que ele achou da loja, como foi a experiência dele de compra, acompanhar ele na experiência de compra e dizer tchau, obrigado, volte sempre, Aí, estamos aqui juntos. aí a gente tá tendo uma visão futura para voltar para o passado, né? Isso. A gente está automatizando o caixa. O povo disse que o tempo é cíclico, né? As coisas vão e vêm. Dizendo o cara para ser vendedor de novo. Porque hoje nós estamos acabando com os vendedores e estamos botando os caixas, né? A Zara é um exemplo disso. Não tem ninguém para atender você na Zara. Você tem 3, 4 pessoas na Zara. O que você tem é repositor de mercadoria e o que é também um caixa lá. Mas se você for pegar uma roupa, perguntar se o tecido é isso, não tem ninguém para fazer isso, né? Esse ponto É aí que se revela também a cultura, né? Como é a cultura daquele ambiente. Se você for observar, quanto mais digital for o movimento, mais eu vou precisar do calor humano, porque as situações simples e comuns vai ser encaminhado ali digitalmente, né? Do mesmo jeito que num podcast passado você colocou sobre o cinema, né? A gente pode usar aqui, porque como existe uma múltipla busca, sobra apenas o quê? O calor humano. E isso é muito necessário para qualquer tipo de relação. Outro dia eu assisti uma série que tratava lá, alguma coisa assim, Melhor do que Nós, o nome da série, numa Rússia distópica, futuro, é criado lá um tipo de robô empático, né? Esse robô empático, então, ele faz as coisas todas politicamente corretas. Ele não mente, ele sente a sua dificuldade, ele conversa com você, ele sempre está disposto a te ajudar. Então, quando a gente observa essas situações e vai para o nosso mundo real, aí tem lá o ego, né? Tem os jogos políticos. Vocês sabiam que existem 17 jogos políticos dentro de uma organização? Nós já vivemos eles muitas vezes. Muitas vezes nós fizemos eles sem saber, né? Então, como esses jogos políticos são tratados, como as autoridades de desenvolvimento humano dentro da empresa, com as autoridades de operações, né, porque aqui promove a venda, se ligam para que essas novas situações aconteçam lá na base, no PDV, ainda nós estamos muito distantes dessas coisas. Eu acredito muito no movimento Vibe, porque ao mesmo tempo que nós educamos, reeducamos quem faz a venda, nós também educamos ou reeducamos quem está na retaguarda dessa venda, que é a grande sacada do negócio. E o legal também é que a gente vai metrificar isso, né? A gente no final vai ver o resultado disso e a gente vai poder passar para o gestor que valeu a pena. Exatamente. Ou, se ainda não valeu a pena, aonde a gente tem que consertar? Otimizando aí os resultados e customizando os recursos, né? Já que a gente está dando todo o caminho para ser feito. Dentro dessa linha... Deixa eu só te interromper um minutinho, padre, para eu entender melhor isso que você está dizendo. Ou seja, o trabalho de formação, ele tanto tem que ser feito na frente como na retaguarda, mas o que eu estou entendendo também pelas suas palavras é que não é só a questão de você ensinar o cara a tarefa. Não. Você tem também todo um trabalho de relacionamento que precisa ter uma formação que precisa ser feita dentro da empresa em cima dessa questão de tanto do relacionamento com os clientes como do relacionamento interno dentro da empresa. Exatamente. E eu gostei muito queria que você falasse um pouquinho sobre isso, mas eu gostei muito dessa coisa aí, que é uma abordagem que para mim é extremamente assim, original. As pessoas falam muito hoje sobre essa questão de que a máquina vai substituir muitas tarefas do homem. Mas o que você está me dizendo é o seguinte: quando a máquina substitui essas tarefas, ela esfria, vamos dizer assim, a relação. E aí precisa que entre alguém para restabelecer essa conexão mais quente, vamos dizer assim. Vamos dar um exemplo. Você que foi da Coca-Cola ou qualquer empresa que tem uma distribuição grande na rua, sabe que existem os tiradores de pedido. Isso. Esses caras já eram. A OIA vai acabar com eles. O vendedor bom vai continuar, porque é aquele que vai te dar cuidado, aquele que vai te dar
a atenção, porque o ser humano ele precisa de atenção, né? Então, quando a gente leva isso para a questão do aprendizado, e aí o primeiro ponto é, quando eu uso uma aprendizagem coletiva, eu uso a minha experiência, a experiência do Marcelo em prol de algo, a cultura. Isso gera uma energização. Ubuntu, sou o que sou porque somos todos nós. Nesse Ubuntu, que é um ditado, é um jeito de ser africano, nesse Ubuntu, o que importa são as nossas forças conjuntas, não eu individualmente. Um bom líder que entende isso, ele faz acontecer. Né? Então, eu lembro de trabalhos que nós já fizemos juntos e que você, por exemplo, fazia isso magistralmente bem. Trazer a equipe para perto, a equipe fazia porque fazia. Ela não sabia por quê. Nessa questão do aprendizado também tem uma outra questão, que é o fator 262. O que é o fator 262? Imagine então que você tem uma equipe de 10 pessoas. 2 topam tudo o que você precisa fazer. Você não precisa nem pedir, ele te acompanha. 2 não fazem nada, resmungo de tudo. Onde que está o desafio? Nesses 2 aqui, que topam tudo, ou nos 2 que não topam nada? Nem nesse, nem naquele. São nos 6 que estão em cima do muro, que eu tenho que trazer eles para o lado de quem faz. O lado bom da força, né? O lado bom da força. Se você pegar exemplos, né, o ser humano ele é um herói. Né? A atividade humana gera gente para que a gente crie vários atos de heroísmo na nossa vida. É uma formação, é um ato, uma compra de um carro, uma compra de uma casa, né? E esse ato que leva a gente para esse caminho do herói, ele está bem disposto na psicologia humana. Então, eu preciso seguir um sentido para que a minha vida tenha sentido. Você imagina a pessoa trabalhar num lugar que ela não tem apreço, como é que fica? Então, a gente precisa deixar de executar a situação crua, né, que é assim, faça isso por aqui, para uma outra de por que eu faço isso, para onde que eu vou, como eu faço, como eu desenvolvo. Então, é como se a gente criasse pequenos rituais de aprendizado dentro da organização. Né? Aí eu quero te fazer uma pergunta. Sim. Quando você fala de rituais de aprendizado, tem uma coisa do método aí no meio, né? Tem. Fala um pouquinho sobre isso, sobre o teu método, como é que tu enxerga esse processo de formação? Vamos lá. A gente estuda essa questão e pratica já há muito tempo. Basicamente são 3. Um é da aprendizagem coletiva, onde vale tudo de todos dentro de uma certa lógica, óbvio. A outra que é você executar o trabalho no ambiente, é você aprender dentro do ambiente de trabalho, que é onde acontecem as coisas. E a outra é da liderança educadora. Você trabalhar um líder para ser educador não é tão difícil. Você pode mapear ele, por exemplo, um simples teste de DISC, por exemplo, já te mostra como é que é a questão desse líder. E aí, você fazer um trabalho de alinhamento e envolvendo as equipes e dar prazo, criar o PDCA junto com eles, criar a metodologia junto com eles, criar o processo. Né? A gente pega situações de fazer, por exemplo, o povo fala assim, fazer uma SWOT é só com a alta liderança da empresa. Nada. Eu faço com o pessoal de base, porque eles vão dar lá na medida deles a opinião. O que eles estão vendo, né? O que eles estão vendo. Então, eu vou. É uma pesquisa ainda, mesmo que com dados a serem trabalhados, mas se eu uso aquilo para uma questão de aprendizado, quando eu trago em forma de treinamento aquilo, a coisa acontece. Por exemplo, você criar os manuais dos setores de formação, por exemplo, junto com eles. Quem conhece como é que funciona o processo? Eles sabem. Eles não sabem escrever. Aí eu pego um tecnocrata, boto lá para escrever um processo que ele não sabe nem ligar a máquina aqui para sair o produto lá. Então, a gente usa esse conhecimento técnico que é necessário, mas nós usamos um negócio interessante aqui. Quando eu comecei a trabalhar, eu ainda fazia faculdade, né? Eu fiz economia.
E aí eu entrei numa empresa de consultoria que ainda existe até hoje, e eu era muito feliz lá, porque eu era só um aprendiz, né? Eu É, não era líder de projeto, nem coisa nenhuma. Mas eu ganhava dinheiro para aprender, cara. então, Eu ia lá para dentro dos setores, né? A gente tinha que fazer o levantamento do processo. Aí eu sentava com o cara, que é o dono do setor, e e perguntava a ele, como é que tu faz? Aí ele dizia, não, o negócio começa em aqui, tal lugar, vem exato. pra cá, vem pra cá. Eu digo, e o que é que tu acha que tu tem que melhorar? Não, eu acho que pode melhorar aqui, aqui, se eu tivesse um sistema assim, ou se eu tivesse isso, aquilo outro, meu processo melhorava. E aí, na consultoria, eu passei por RH, por Pronto. contabilidade, por produção, por depósito. Eu me lembro que uma das consultorias que a gente fez foi na Finada Paraíso. Vocês lembram da Lojas Paraíso? E eu ajudei a montar o depósito. Eu nunca tinha entrado num depósito na minha vida e eu estava lá junto com o cara da logística lá da Paraíso, riscando um papel, fazendo a distribuição das coisas, ele me ensinando. Né? E eu aprendi muita coisa nesse momento. Então, eu falei isso mais para ilustrar de uma forma engraçada, mas o sujeito que trabalha dentro de um setor, ele é uma fonte riquíssima de mudança, Vamos usar né? isso aí como um exemplo espetacular da aprendizagem. Vamos lá. Parabéns para esse RH dessa empresa, porque o que ele fez? Ele fez o que o Carrefour internacionalmente chama de início pela base. Ele pegou uma pessoa de talento, que está estudando, que quer crescer na vida, e botou para conhecer o princípio pela base. Começou pelas bases. Faz isso, faz aquilo outro, faz aquilo outro. Se isso for seguido de uma outra sequência que chama job rotation, que é você mudar de cargo, você é um executivo. Executivo pode ser de contabilidade, de RH, de marketing. A, o condicionamento acadêmico é uma questão secundária nesse caso, porque uma vez que você é executivo da empresa, você vai executar onde precisar. A Ambev também faz isso. Uhum. Então, quando você entrou nessa situação, imediatamente lá na sua mente abriu um caminho. Opa, isso aqui é legal, eu estou ganhando para aprender, eu quero crescer, e aquilo gera então a E tal da aprender da vibe. melhor forma possível, que é Exatamente, aprender com quem com quem faz, faz. que muitas vezes não é visto por uma questão ainda que o Brasil ainda passa por isso, que é aquela questão de base operacional não recebe uma grande relevância, né? Porque muitas vezes não teve oportunidade de desenvolver uma pós-graduação ou coisa parecida. Então, nessa situação, para a gente também aqui encaminhando aqui para o nosso último bloco, quando a gente fala de humanizar as relações, nós estamos falando de uma relação que é muito maior do que executar uma tarefa. Então, eu já tive oportunidade de ver, por exemplo, um cliente num estado pré-crise cardíaca entrar correndo numa farmácia e todo mundo se mobilizar para que aquele cliente fosse bem atendido, fosse rapidamente atendido, saísse e fosse para o hospital. Né? É o humano acontecendo. Né? Quando a gente vê aí, longe de mim fazer os comparativos políticos, econômicos e sociais, mas quando a gente vê uma crise como essa que está no Sul, em que os civis estão fazendo o salvamento, fazendo as buscas, é um negócio para a gente considerar pelo lado humano. Né? Eu poderia botar, por exemplo, uma boa parte do Exército Nacional lá para fazer isso. Né? Mas estão lá as pessoas Quem não tem normais que obrigação não junto têm com quem tem, né? obrigação fazendo acontecer, porque assim, isso faz parte da nossa vida. Né? Dentro de uma empresa, a gente cria sinergia rapidamente se a gente tiver com boa disposição. Né? É por isso que combater os jogos políticos é importante. Num trabalho de formação, num trabalho de transformação, a gente precisa trabalhar muito com a retaguarda, porque assim, quem segura muito, quem prende muito a bola nesse jogo é a retaguarda. Né? Então, por N aspectos. Então, cada vez mais eu fico assim, mais convicto de que a forma que a gente tem de vender melhor, vender bem, vender com métrica, vender né, dentro dessas métricas algo alcançável também, porque o povo lança meta inatingível e também não adianta, não temos super-homens, né? Esse aspecto faz com que realmente a gente consiga
resultados espetaculares. Porque há uma base de treinamento aí em algumas empresas que diz assim, se ele conseguir, não, faz de uma maneira que ele não bata a meta, que ele vai estar sempre Correndo atrás. Isso é mentira, isso cansa, Não, isso é ilusório. E o cabo acaba se Né? sentindo Menor, ele se sente incapaz. enganado ao longo do Incapaz, tempo, né? Botou Enganado. essa meta aqui só para porque E aí ele desiste dos programas. Então eu acho que a gente treinando, respeitando essa condição, que o cara cumpra a meta e ele mesmo se propõe a ter uma meta maior, eu acho que é muito mais eficiente para a empresa e muito mais saudável, não é não? Então, quando eu consigo equalizar uma meta dentro de uma métrica, dentro de um processo, educando a pessoa para fazer isso, só pode acontecer duas coisas: foco e resultado. Isso. Pronto. Então, de uma certa forma, é simples. A complexidade disso é você lidar com essa movimentação para gerar o caminho. Nas nossas implantações, uma das implantações mais importantes que tem, talvez seja a mais simples de todas, é uma R15, reunião de 15 minutos que é realizada de manhã entre o líder com a equipe, onde ele é proibido negativar, ele só pode positivar. Faz parte da avaliação de desempenho dele. Para quê? Naquele momento, após fazer esse primeiro ajuste, ele vai lançar a meta do dia e falar o que aconteceu no dia passado, mas ele não pode negativar. Feito isso, as pessoas vão... É como se fosse entrar em campo para jogar. Né? Nós estamos juntos aqui, a do time de futebol, né? entrar e vamos. Pá, né? Bom, isso é novo? Não. Surgiu quando? Vou contar rapidinho aqui. O Japão devastado pela Segunda Guerra Mundial. Eisenhower chamou um professor, um tal de Edward Deming, e falou assim: Deming, já que você é cheio de teoria, vai lá para o Japão para ver se dá certo, fazer alguma coisa lá. Aí Deming foi pro Japão. Ele chegou lá e encontrou um povo disciplinado, né? O japonês é bem disciplinado, precisando ardentemente de modernizar, porque estava tudo destruído, e criou lá os 14 pontos da qualidade, desenvolveu com os japoneses, um deles é a R15. A Toyota, até hoje, quando dá lá 13h30, toca lá o sinal, para tudo, todos os setores, e vão fazer a R15. É magistral. Bacana. Magistral. E hoje o principal prêmio de qualidade do Japão chama Prêmio Deming, né? Exatamente. Então, a qualidade ela é formada através do formato humano. Você pega todas aquelas métricas, você pega todas aquelas implantações e bota lá a energização para você ver se não dá certo. Então, acho que essa questão, para ajudar aqui no nosso desenvolvimento, aconselho o pessoal que está ouvindo a gente a refletir um pouco sobre como ele é como gerente. Porque se ele é só um gerente duro com resultado, ele está fadado a fracassar. Ele tem que ser mais educador, ele precisa buscar alternativas, precisa ser maleável também, porque não existe uma verdade só. Então, muitas vezes as pessoas, pela experiência que elas tiveram, não do todo, elas acreditam que o método é só aquele. Isso tem muito a ver com a forma da gente encarar o mundo, né? Eu acho engraçado, cara. Assim, muitas vezes a gente associa a idade a não querer... O cara mais velho, ele é mais resistente, ele é mais isso, ele é mais não sei o quê. Mas eu vejo nessa geração que nós vivemos, gente, eu vi o meu primeiro computador com 22 anos de idade, eu não mexi nele, eu só vi, era uma coisa assim estranha. Eu tive meu primeiro celular com 25 anos de idade. O que eu estou querendo dizer com isso? As pessoas, os jovens hoje estão mais habituados a trabalhar com computador e com coisa, então... Mas olha, lidar com coisas novas, a nossa geração é campeã. Porque nós vimos toda essa transformação. Né? Então, a gente nasceu escrevendo com lápis e máquina de escrever e vai morrer, sabe Deus, se não é com a computação quântica, né? Exato. Tá certo? Então, todo esse processo de mudança, a gente viveu na pele.
né? Falar de mudança, falar de inovação, tem que falar com a gente, não é com essa galera, não. Porque a gente que viveu isso, que criou isso, que se adaptou, que teve que ter resiliência, que teve que ter toda uma forma nova de ver o mundo a partir desses gadgets, dessa tecnologia, de tudo isso que vem surgindo aí, Exatamente. né? Então, eu acho que o profissional do futuro, né? Falar de futuro é até uma É o gozação. atual, né? O profissional atual É. é aquele cara que sabe enfrentar a mudança. Por exemplo, sabia, os robôs de entrevista, que tem muito robô de entrevista já, eles não estão pegando, não está encaixando ainda, porque a pessoa fica muito restrita, né? Então, ele acaba dando um padrão em que vai precisar de ajuste, vai precisar ter entrevista. Muito. A gente veio fazer esse podcast, a gente tinha um roteiro na cabeça de coisas que eram sendo faladas. Mas à medida em que a gente vai conversando, vai aparecendo. Vai pintando coisas, e a gente acaba se desviando um pouco, voltando de novo. Mesmo porque ele exige uma transformação. Tem o nervosismo, tem o peso aqui do Leonardo que está olhando para a gente, a nota que ele vai dar para o podcast, a avaliação dele. E isso mexe com o sentimento. Leonardo é o nosso orientador ali, que fica na nosso produtor geral. Isso mexe com a gente, isso mexe com o sentimento, né? Isso desequilibra, equilibra, exige transformação na sua postura, na sua fala, né? De repente a forma como você está falando uma coisa te lembra outra coisa que você acha que é relevante naquele momento. Então a gente consegue ter uma resiliência muito forte. Olha, só para sentir, fechar esse assunto, quanto mais a gente for tecnológico, mais zen nós vamos ter que ser. Mas como é que é isso? Tudo que é tecnológico vai resolver o problema usual ali rápido. O outro que é de você planejar melhor, você trabalhar melhor os dados, você convencer melhor as pessoas, educar, vai precisar ser o zen. Epador. Quer ver um exemplo? Isso é mito que vai resolver fácil. Exemplo. Tu já tentou usar o celular, o banco no celular quando sai do ar? Tu já tentou passar uma mensagem quando o WhatsApp trava? Tu já tentou digitar, fazer um cálculo no Excel que ele não deixa? Muito bem. No Word, quando ele quer usar a formatação e não te deixa formatar do jeito que tu quer, não é tanto então, assim, tem um certo mito. Então. É o que eu estou dizendo. Então, assim, se a gente for usar, por exemplo, vamos pegar filme, Guerra nas Estrelas. Então, o mestre Yoda, ele era qualquer semelhança é mera coincidência. Ele era um mestre antigo, 800 anos lá na série lá, e ele ensinava, ele era totalmente diferente dos outros guerreiros, e ele tinha uma constituição zen. Aliás, Guerra nas Estrelas é baseado na cultura zen. Por que ele era emblemático? Porque todos nós, em algum momento da nossa vida, ou nós precisamos de um mestre Yoda para nós, ou nós somos um mestre Yoda para alguém. Muitas vezes o nosso pai foi nosso mestre Yoda, muitas vezes um irmão querido, muitas vezes um amigo, um líder. Graças a Deus eu tive uns bons mestres que me ensinaram. Então, nessa questão, vai cada vez mais, vocês podem escrever o que eu estou colocando, cada vez mais nós vamos ter uma associação de situações. Resolve a situação rápido, porque eu tenho informação e tal, mas eu preciso daquele calor em volta. Esse que é o papel do líder, esse que é o papel da formação, e se as coisas acontecerem como a gente está pensando, nós vamos poder trazer muita coisa boa aqui para todo mundo executar, porque é simples, basta ter energia para fazer acontecer. É isso. Tudo bem. Bom, gente, o nosso próximo podcast a gente vai estar divulgando aí com vocês, já vai ser com convidados, tá? Aguardem. Então, eu queria agradecer vocês terem tido a paciência de ouvir a gente aí nesse começo. Vai vir muita coisa boa por aí, tá? Um grande abraço e muito obrigado. Marcelo, Pádua. Pessoal, muito obrigado aí. Desculpe aí o nervosismo nesses primeiros podcasts. Se apresentar não é fácil. Apresentar o que a gente faz também não é fácil. Mas a gente tem certeza que o retorno de vocês vai dar a nossa garantia de sucesso. Obrigado. Quero agradecer, né? A gente estamos juntos, né? Acompanha nossas redes sociais. Tem muita coisa bacana para fazer de um jeito simples e focado. Tamo junto.
Obrigado aí. Bem-vindo ao Vibe de Vendas.